Banco Inter rebaixa o Banco do Brasil, corta o preço-alvo e diz, abre aspas, período de ganhos foi bom enquanto durou, fecha aspas. Então, uma manchete aí bastante impactante, né? Um tanto quanto até sensacionalista, eu diria. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre essa manchete, né? Até porque a gente vem dizendo aqui no canal há algum tempo que o Banco do Brasil está num momento muito interessante, está em preços aí que são bastante atraentes, digamos assim, principalmente depois dessa queda recente aí que a gente viu nos últimos dias, né? E agora a gente vê essa notícia que vai totalmente na direção oposta, né? Vamos comentar um pouquinho sobre ela e ver se ela faz sentido fundamentalmente falando, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like no vídeo também para ajudar na divulgação. Então vamos lá. Abre aspas aqui para o Banco Inter. Apesar de entendermos que no curto prazo o Banco do Brasil deva continuar reportando resultado com elevada rentabilidade, nos preocupa a agenda de longo prazo do banco. Mesmo com uma boa governança, não é totalmente blindado a novos comandos desalinhados aos interesses dos acionistas, escreveu o analista do Inter, Matheus Amaral. Bom, então vamos lá, né? Isso aqui é interessante porque obviamente, o Banco do Brasil é de fato uma estatal e, portanto, ele está sujeito a novos comandos desalinhados aos interesses dos acionistas. Isso aqui é fato, não tem como discutir isso aqui, né? Mas eu acho que é interessante a gente frisar também que o Banco do Brasil não é uma estatal como outras estatais que a gente está acostumado a ver por aí. O Banco do Brasil, além de ter uma ótima governança, né, como eles mesmos frisam aqui, não é uma empresa que tem um histórico de interferência pelo menos tão pesado, né, quanto a gente vê em outras empresas aí elétricas que já tiveram esse tipo de acontecimento no passado, né, a própria Petrobras, enfim. O Banco do Brasil é uma estatal, é a estatal mais privada que a gente tem, né? Primeiramente, o Banco do Brasil, ele tem empresas que são privadas, ele é acionista majoritário ali da BB Seguridade, né, que é uma empresa que é formada por empresas privadas, então já é bem diferente a estrutura dessa estatal, né? A estrutura do Banco do Brasil é uma estrutura formada por empresas privadas. Então já é uma coisa bem diferente, né? É uma empresa que tem uma boa governança e é uma empresa também que ela não está num segmento que tende a sofrer intervenções tão fortemente quanto outros segmentos. Por exemplo, a Petrobras. Estava falando isso num vídeo ontem. A Petrobras é uma empresa que lida com gasolina, que lida ali com petróleo, que é uma coisa que vai virar gasolina eventualmente, e a gasolina é algo que faz uma diferença direta e muito impactante na vida do cidadão mediano, né? Se o preço da gasolina sobe muito, isso já vai aumentar, obviamente, o custo de vida do cidadão comum, porque ele precisa botar gasolina no carro dele para fazer tudo o que ele tem que fazer. Isso também vai, em geral, aumentar o preço de todo o resto dos outros produtos que as pessoas usam, porque o transporte que essas coisas precisam depende da gasolina. Então, se o preço da gasolina aumenta muito, isso interfere muito mais fortemente na vida do cidadão do que, por exemplo, a taxa de juros, né, que é uma coisa ali relacionada com os bancos. Então, a Petrobras, por exemplo, é uma empresa que tende a sofrer intervenção muito mais do que o próprio Banco do Brasil. Então, isso aí já é outra coisa interessante, né? O Banco do Brasil, além de ter uma boa governança, além de não ter um histórico de intervenção tão forte, é uma empresa que, além também de ser uma empresa que tem uma estrutura privada, é uma empresa que não tende a sofrer intervenção como outras empresas aí estatais que a gente tem. E aqui eles continuam. Com a alteração, o preço-alvo das ações do Banco do Brasil também caiu na visão do Inter. Antes, o valor era de R$ 52, algo que estaria aqui bem próximo do valor patrimonial da empresa, e agora é de R$ 42. Então percebam, temos aqui uma notícia extremamente negativa, né? Um tanto quanto sensacionalista até, mas se a gente for analisar os fatos friamente, né? O que a gente percebe? Mesmo o preço já rebaixado, com o preço-alvo aqui cortado que eles colocaram, a gente ainda tem um preço muito acima das cotações atuais do Banco do Brasil. O Banco do Brasil subiu ontem e fechou perto de R$ 32. Se a gente colocar esse preço-alvo atualizado aqui dos caras, que eles estão falando inclusive bem mal disso aqui, a gente tem um upside ainda de mais de 30%, 30%, 35%, sei lá, um upside de quase R$ 10, mais de R$ 10. Então, até que ponto isso aqui é ruim, né? Acho que
principalmente o jeito que eles falam aqui, período de ganhos foi bom enquanto durou, como se o Banco do Brasil fosse entrar em prejuízo a partir de semana que vem. Acho que não é bem assim, né? O resultado do Banco do Brasil tem sido excelente e ele tende a continuar sendo excelente, né? É claro que a gente teve aqui o que eles dizem aqui, né? Um momento de mais dúvida, enfim, um momento mais difícil aqui para o banco, de bastante incerteza, mas acho que as coisas não estão tão ruins assim quanto eles fazem parecer, né? Abre aspas, ressaltamos que a recente aprovação na Câmara de alteração da lei das estatais é um sinal claro de fragilidade do arcabouço que tentou se construir para proteger o nível de potenciais conflitos de interesse sobre as companhias estatais. Isso aqui é fato. Se essa alteração na lei das estatais fosse para frente, isso mostraria de fato uma fragilidade ali, né, no sistema que foi criado para impedir interferência, e é óbvio que daria a entender que os caras têm um interesse de fato em interferir, né, porque senão eles não estariam fazendo isso, e, enfim, obviamente abre um precedente, né, para que isso seja feito de novo no futuro, talvez até com mais incisão, né, porque nada impede, se os caras fazem uma pequena alteração agora, a alteração já foi feita, né? Então outras alterações podem vir no futuro. É lógico que isso não é uma coisa positiva, mas de qualquer forma, né? A gente pode ver aqui que já temos novas notícias. Petrobras e Banco do Brasil fecham em alta com notícias de que a mudança na lei das estatais perdeu força no Senado. Eu até grifei aqui para poder ler para a galera. A Arco destaca que a pauta do Senado para esta quinta-feira não traz a lei, o projeto de lei ali que alteraria a lei das estatais. Segundo fontes ouvidas pela Arco, a tendência é que o projeto não seja votado, sendo que senadores do PT pediram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não paute o projeto, pois julgam que a exposição ficou negativa demais ao partido. Sempre quiseram alterar a lei das estatais. Aprovaram e jogaram na conta do PT do Mercadante. Não precisamos dessa alteração agora para que o Aloysio Mercadante assuma o BNDES. Há outros caminhos. Lembrando que isso aqui, essa alteração de lei nem tinha a ver inicialmente com o Banco do Brasil, né? Era para o Mercadante assumir o BNDES e o Banco do Brasil foi de carona ali naquela queda, porque é estatal também e porque isso teoricamente abriria precedente para interferências possíveis aí, né, no futuro para o Banco do Brasil. Mas nem era com o Banco do Brasil inicialmente esse problema. Mas enfim, vemos aqui agora que as coisas não são tão simples assim, né? O projeto parece que já perdeu força e eles falaram aqui uma coisa que é até verdade, sempre quiseram alterar a lei das estatais, é uma coisa que, enfim, já queriam fazer desde o governo Bolsonaro, mas, enfim, agora se eles aprovassem, ia ficar na conta do PT realmente, e eles já viram que a exposição ficou bastante negativa para o partido, já deram para trás, né? Estão falando aqui até uma coisa que é preocupante, que há outros caminhos para fazer isso, mas enfim, deixa claro que as coisas não são tão simples assim, né? E que há de fato uma repercussão negativa se eles forem ficar fazendo esse tipo enfim, de intervenção, né? Ou esse tipo de alteração na lei, que obviamente está ligada a interesses pessoais, né? Então as coisas não são tão simples assim. Isso aqui já saiu ontem, a Petrobras e o Banco do Brasil já subiram de novo, né? Então não é de forma alguma certo que isso vá acontecer. Então as coisas ficam obviamente num cenário aí bem mais interessante pra gente. E obviamente o Banco do Brasil tá muito barato, né? Se a gente der uma olhada aqui, o PL tá ainda mais baixo do que no ano passado. O preço até está um pouco maior, mas como a empresa tem lucrado muito mais, o PL acaba descendo. O dividend yield extremamente alto, né, principalmente nessas cotações. Um PVP de 6, que é ridiculamente baixo, né? Você está comprando a empresa toda com 40% de desconto, só falando ali do que a empresa possui, né? Fora os resultados, o dinheiro que ela coloca para dentro. Então, é difícil falar contra o Banco do Brasil, né? Por mais que isso aqui, na real, me parece uma daquelas notícias que são mais para o mercado cair mesmo, né? Aquele tipo de notícia que fomenta o medo e o desespero nas pessoas para que talvez o Banco do Brasil caia ainda mais, né? Ele já está em preços muito atraentes e aí a galera acaba
né, podendo comprar e tendo uma boa situação aí para comprar. Isso me parece até manipulação de mercado, porque fundamentalmente falando não faz tanto sentido assim. Mesmo que de fato o Banco do Brasil tivesse, enfim, valendo aí R$ 42, como eles dizem aqui, ainda valeria a pena, né? Acho que não tinha necessidade dessa manchete tão negativa assim. O Banco do Brasil continua sendo uma ótima oportunidade, mas lembrando que, obviamente, isso é a minha opinião, né? Não é nenhum tipo de recomendação de compra. Façam as suas próprias pesquisas antes de investir. E é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Até a próxima e um abraço.